Você já ouviu falar que os africanos se escravizavam? Historicamente, as sociedades africanas não foram objeto de estudo de historiadores e historiadoras por muitos e muitos anos. A máxima do Hegel de que as sociedades sem grafia não teriam história fez com que o estudo acadêmico demorasse muito tempo para tomar essas sociedades africanas como sociedades de fato históricas, que é o que elas são. Será que toda a escravidão é igual? Nesse episódio a gente vai tentar entender um pouquinho onde essa afirmação pode nos levar e também fazer uma diferenciação entre a escravidão interna africana e o tráfico transatlântico, a partir do contexto de cada uma delas. A principal diferença entre a escravidão africana e a escravidão transatlântica está em vários níveis, né? Um primeiro nível nós podemos falar que é a dimensão, quer dizer, em termos populacionais e demográficos, a escravidão transatlântica representou uma verdadeira sangria, ou seja, muitas pessoas saíram da África de maneira forçada e vieram para as Américas. Quando a gente fala de escravidão interna africana, provavelmente os regimes de trabalho, os núcleos de trabalho não obedeciam, provavelmente, aos mesmos níveis demográficos. Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente é que na África, usualmente, mas não sempre, mas usualmente, o escravo era ligado a grupos de linhagem, não a grandes proprietários, coisa que nas Américas não acontecia. E uma coisa que para mim é o essencial, de fato, é o marcador social ao qual esse escravizado estava circunscrito. Porque na África o escravizado ele é basicamente um estrangeiro. Então um grupo guerreia com o outro, captura o derrotado e o vende, né? Então, quando você é vendido dentro da África para uma outra população, você é vendido como um estrangeiro. Você não fala a mesma língua, você não tem a mesma religião, geralmente. Nas Américas, você é mais do que um estrangeiro, porque o regime é um regime de racialização. Então, a escravidão nas Américas não é uma escravidão propriamente africana, né? Por quê? Porque a escravidão africana também existe na África, mas é uma escravidão negro-africana, porque esse indivíduo é marcado socialmente como indivíduo negro. Aqui nas Américas há uma confluência entre esses dois signos. Com a explicação do professor Felipe, entendemos que não podemos tratar a escravidão como um processo único, já que a lógica transatlântica muda a dimensão demográfica, os marcadores sociais e os regimes de trabalho, introduzindo uma racialização na nova dinâmica escravista. É preciso fazer essa distinção para, inclusive, a gente poder pensar em ações reparadoras, porque a escravização massiva de africanos ela construiu o mundo atlântico da maneira como a gente conhece e da qual nós somos herdeiros. E é um mundo que é profundamente organizado no racismo e isso se mantém até hoje. Então essa frase, em última instância, ela é uma frase que dificulta, por exemplo, a promoção de políticas públicas em nome de uma igualdade maior entre os sujeitos de determinadas sociedades americanas, né? Como no caso brasileiro. Se você usa uma frase dessa para justificar a escravização, em última instância as pessoas estão lavando as mãos, né, para não se responsabilizar de algo que, de fato, historicamente, há uma responsabilização que tem um sujeito, ou sujeitos, no plural. Né, e esses sujeitos também são racialmente definidos. Nós estamos falando de sociedades europeias que se construíram como tal, como grandes potências, em grande medida por conta da escravização. A maior potência que se consolida nesse período, né, que eu estou pensando desde o século XV até o final do século XIX, quem vai se destacar no contexto atlântico é a Inglaterra. Não por acaso a Inglaterra foi a sociedade que mais escravizou africanos. Então as coisas estão dentro de uma correlação muito mais complexa que tem uma série de ditames que são econômicos, sociológicos, políticos, né, culturais e que também estão organizados por aquilo que o Charles Mills chamou de pacto racial, que é um pacto, né, muito sutil, quase que silencioso, mas que organiza as relações humanas desde o começo do século XVI. Em um país marcado pela herança da escravidão e pelo racismo, onde mais de 50% da população é negra, esse é o tipo de discurso que precisa ser combatido.